Olá, criptomaníacos! Estou aqui improvisado na minha própria casa. Como vocês sabem, estou em processo de mudança para um outro país, então já não tenho mais estúdio, não tenho mais nada. Inclusive, obrigado a todos vocês que mandaram aí mensagens positivas, desejando boa sorte. Em breve teremos imagens em outro país, mas por enquanto ainda não, né? Estou na minha casa. Essa semana vou para a casa dos meus pais lá no interior de São Paulo, próximo ali na região de Campinas, então talvez vocês me encontrem, vocês que moram na região, talvez me encontrem passeando por aí. Qualquer coisa me chama que a gente troca uma ideia. E nesse processo de mudança, inclusive, coloquei meu carro, a minha Porsche, à venda, tá? Então você aí que quer comprar um Porsche Cayenne S 2024 com somente 12 mil quilômetros, de todos os opcionais possíveis da história, o link está na descrição, inclusive com uma vantagem. 40 mil reais de desconto para quem falar lá na Porsche Criptomaníacos, tá? Chegou lá, falou Criptomaníacos, 40 mil reais de desconto. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, porque eu prefiro que o meu carro querido fique com um criptomaníaco do que fique com uma pessoa que eu não conheço, né? Tenho carinho pelo meu carro. E também porque, se você rolar a página aqui, você vai perceber que o preço pedido, ele está acima tanto do valor médio da Web Motors quanto da FIP. Por quê? Porque meu carro é cheio de opcional. E aí encarece. Isso dificulta a venda. Com 40 mil reais de desconto, esse preço vai ficar bem abaixo da média da Web Motors e também abaixo da FIP, tá? Mas somente para criptomaníacos. Então, se tiver interesse, o link está na descrição, tá aqui, ó. É um carro na cor branca. Vocês vão ver que o interior dele é bem único aqui no Brasil, né? Vocês estão vendo aqui essa cor. Deixa eu botar uma foto maior para vocês. Tá aqui o meu carro maravilhoso. Já está lá na Porsche, tá? É na Porsche Florianópolis. Vocês podem visitar pessoalmente o meu carro e ganhar esse 40 mil reais de desconto. O carro é maravilhoso e eu espero comprar um igual no país que eu estou me mudando. Enfim, isso é parte de um processo de mudança para um outro país. Como vocês sabem, vamos continuar falando sobre o processo de mudança ao longo dos vídeos, né? Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre isso, sobre carro, sobre mudança, e sim sobre o Bitcoin, que está com problemas, perdeu ali o suporte da bandeira, a bandeira de baixa, e rompimento da bandeira de baixa leva a gente a uma tendência de queda. E para piorar, nessa semana temos dois eventos historicamente bem negativos para o Bitcoin e que acontecem no mesmo dia, no dia 19, nessa sexta-feira. E é sobre isso que vamos falar para entender o tamanho do risco que estamos correndo. Vou começar falando sobre o Triple Witching, que traduzindo aqui é bruxaria tripla. É um dia nos mercados financeiros na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro, quando vencem simultaneamente três tipos de derivativos: opções de ações, opções de índices de ações e futuros de índices de ações. Os três vencem no mesmo dia e é a famosa bruxaria tripla, porque tem grande impacto nos mercados, inclusive no Bitcoin. O problema aqui é o seguinte: historicamente, como vocês podem notar nesse gráfico aí, é bem negativo o Bitcoin. Nos três eventos que tivemos nesse ano, né, como a gente falou lá, março, junho e setembro, olha o resultado que tivemos logo após o Triple Witching. Menos 16% em março, menos 7,7% em junho e menos 7,5% em setembro. E agora, nessa sexta-feira, acontece o quarto evento do ano. Os três anteriores foram bem negativos para o preço do Bitcoin no curto prazo, tá? Então, o que podemos esperar desse quarto evento no ano? Teoricamente, um movimento negativo. Agora, notem que após essa correção aqui, a gente teve recuperação de preço, não somente para o patamar anterior, mas passando muito dele, né? Em todas essas ocasiões, vocês notem que a correção ela marcou um fundo e a partir dali o preço voltou a subir. O outro evento que acontece na mesma data é o possível aumento da taxa de juros no Japão. Vou traduzir para vocês aqui o post, ó. Especialistas econômicos acreditam que o próximo aumento de taxa de juros no Japão fará com que o Bitcoin caia para 63 mil dólares. E aqui, vocês estão vendo que a probabilidade disso acontecer está em 98,2%. Ou seja, é certo que o Japão vai subir a taxa de juros nessa sexta-feira. E qual que é o problema disso? Está aqui, ó, 19 de dezembro, então é a mesma data, sexta-feira.
Qual é o problema com isso? Notem que, das últimas vezes que tivemos aumento da taxa de juros no Japão, em todos os eventos, aconteceu uma forte queda de preço pro BTC. Então, estou vendo aqui, ó, queda de 23%, todas acima de 20%. Todas as quedas acima de 20%. Queda de 23% em março de 2024, queda de 26% em julho de 2024, queda de 31,8% em janeiro de 2025, e agora, como a gente viu, é certo que vai acontecer mais uma subida na taxa de juros no Japão. E aí, qual é a tendência? É derreter. E esse derretimento, como a gente viu na matéria anterior, poderia levar o preço do Bitcoin para aquela faixa lá de 60, 70 mil dólares, que é a mesma faixa que a gente comentou sobre o rompimento da bandeira de baixa, que está acontecendo agora. Olhem aí na tela, aquela bandeira de baixa, aquele canal subindo, né, que a gente sabe que é uma bandeira de baixa, porque aqui está o mastro, né, está sendo rompido nesse momento, se a gente marcar a bandeira nessa formação. Dá para mudar um pouco, obviamente, o traço dessa bandeira, eu vou mostrar isso para vocês depois, mas da forma que eu tracei, está acontecendo o rompimento nesse momento. E a única chance de reverter isso é o preço voltar para dentro da bandeira muito rapidamente. Se isso se estabilizar abaixo da bandeira, já era. E a maior tendência é pegar a altura do mastro e jogar para baixo, como vocês sabem, que levaria a gente para a mesma região que estão falando lá, historicamente, sobre a subida de taxa de juros no Japão. Aquela faixa entre 60 e 70 mil dólares. Então, uma queda aí considerável para o preço do Bitcoin. Eu tracei dessa forma que vocês estão vendo no gráfico da Quantifury. Inclusive, se quiser comprar, vender criptomoedas, ações, ouro, prata, tudo você compra e vende sem taxa dentro da Quantifury, tá? Melhor local para você comprar qualquer ativo do mercado. Lembrando que a Quantifury não tem escritório no Brasil, não tem representante no Brasil. Isso te dá algumas proteções quando falamos sobre esses ativos, tá? Lembrando que usando o meu link da descrição, vocês têm várias vantagens, tá? Dentro da plataforma. Então utilizem para receberem essas vantagens. Inclusive, na sua primeira transação acima de 50 dólares, você pode receber até R$1.250. E como vocês podem ver na tela, rompemos a bandeira, né? Então aqui nós temos esse mastro enorme, tá? Desde lá dos 126 mil dólares até aqui embaixo. E agora com esse rompimento aqui, se confirmar, né? Porque hoje somente nós estamos ficando abaixo dessa bandeira. Se a gente se mantiver abaixo dessa bandeira amanhã e depois, e se estabilizar abaixo dela, a tendência é uma continuação de queda até aquela região que a gente falou, de 60, 70 mil dólares, o que é bem chato, bem problemático para quem vem muito comprado lá de cima. Uma coisa é, você não está muito comprado, você espera, né? Tá tranquilo. Agora, se está 100% comprado ao próximo disso, já é muito ruim para você vender nessa região, porque é uma região, historicamente, onde você tem que estar se preparando para comprar Bitcoin. Abaixo de 30% do topo é região de acumulação de Bitcoin, mesmo com o preço caindo. É melhor você acumular em 80, 70 e 60 do que acumular 100, 110, 120. Então, não faz sentido nós que estamos extremamente comprados em Bitcoin nos desfazermos agora. Agora, existem outros analistas traçando essa bandeira de uma forma um pouco mais conservadora, como vocês estão vendo aí na tela, né? É a mesma estrutura, vocês estão vendo aqui o mastro gigante que vem lá do topo de 126 mil dólares, trazendo para dentro da bandeira. Mas note que aqui, ó, o analista está pegando lá no limite do pavio de cada uma dessas quedas, né? Ao invés de pegar na vela, ele está pegando no pavio, que também é uma possibilidade, tá? E aí, no caso, segundo o desenho dele, ainda não rompemos essa estrutura. Existe essa possibilidade, a diferença é muito pequena entre uma versão e outra, então ainda estamos numa zona de suporte, uma zona limite para rompimento da bandeira. Por isso que é muito cedo para você tomar qualquer decisão. Principalmente, na minha opinião, porque não rompemos a famosa média de 100 no semanal. Vocês lembram? Desde lá de trás eu falo para vocês, atenção com a média de 100, a nossa linha branca nesse gráfico, porque ela é o principal suporte no gráfico semanal para a gente era ter uma chance de ciclo de alta. E como vocês podem ver no gráfico, não foi rompida. Lembrando, o gráfico semanal fecha domingo. Nós estamos na segunda-feira. Tem a semana inteira, né? Mas podem notar que estamos com a vela sobre a linha branca. A linha branca, para ser preciso para vocês, ela está marcando aqui 85.089. 85.089
$85,89. No momento estamos em 85,899. Então estamos acima da média de 100, que é o que precisamos manter para possível recuperação de preço do Bitcoin acontecer. Lembrando que a gente pega suporte na linha branca e tende a buscar resistência na linha verde, na média de 50, lá em cima, próximo dos $100.000, o que ainda não aconteceu. Então é importante para o Bitcoin segurar na região da linha branca. $85.000, assim como no gráfico daquele outro analista lá que traçou a bandeira de baixo um pouco mais conservadora e, na minha visão, né, está compatível com o gráfico semanal, faz sentido. Muito legal. Tá? Talvez eu tenha que ajustar o meu gráfico para refletir isso, né? Com o suporte da bandeira exatamente com o suporte da média de 100 semanal, ao redor de $85.000. Por enquanto, estamos conseguindo manter. Mas a gente tem que lembrar que no final da semana, na sexta-feira, acontecem os dois eventos, que historicamente são muito negativos para o preço, que derrubam o preço nos dias seguintes. Isso pode fazer acontecer este rompimento da bandeira e também da média de 100 semanal. Então é um momento crítico, um momento que se o Bitcoin conseguir segurar, apesar disso tudo, apesar desses eventos, ele vai mostrar força, que é a força que a gente precisa para uma recuperação, para retestar a média de 50 na região de 100K. Talvez eu seja muito otimista? Talvez, mas existe alguém mais otimista do que eu. No meio do furacão, quem está comprando Bitcoin, para variar? Cara, o comprador de topo oficial do mercado, Michael Saylor, e a sua empresa Strategy. Olha aí, Strategy comprou hoje, é hoje, pessoal, que loucura. A Strategy comprou mais 10.645 BTCs. Novamente, quase $1 bilhão em $92.000. O cara compra topo. É inacreditável. Ele comprou 92, o preço desabou para 85. Cara, ele sabe de algo, não é possível. Não é possível. Então, assim como ele, né, eu sou otimista, eu vejo sempre pelo lado positivo, o lado de acumulação, e vou seguir nessa enquanto for possível. Vamos junto. Nunca tive medo de arriscar. Se eu cheguei até aqui, foi arriscando. Inclusive, mudar de país também depende de você estar disposto a se arriscar, a desafios, né? E não estou sozinho nessa. Vocês podem ver aí por esse gráfico a migração de milionários globalmente em 2025, nesse ano. Notem só, Brasil está aqui entre os que mais perderam milionários. 1.200 milionários deixaram o país nesse ano de 2025. E olha o país aqui, os países que estão migrando aqui, né? Emirados Árabes, Estados Unidos, Itália, Suíça, Arábia Saudita, Singapura, Portugal, Grécia, Canadá e Austrália. Será que o país que eu estou indo está dentro dessas opções que mais recebem milionários? Vocês descobrirão muito em breve. Lembrando a vocês que todos os links estão na descrição, inclusive o link do meu carro com R$40 mil de desconto se você falar criptomaníacos dentro lá da Porsche. Liga para eles, fala que você recebe o desconto. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.